vento soprou leve naquela tarde de outono em Campinas, carregando o aroma das flores de laranjeira que cresciam no quintal da casa antiga, onde eu, Dona Lúcia Maria de Almeida, morava há quase 4 décadas. Aos 68 anos, eu já não era mais a mulher apressada que corria entre o trabalho na fábrica de tecidos e a criação dos meus 2 filhos, mas ainda carregava no peito a força de quem enfrentou tempestades e sobreviveu para contar. Minha casa, com suas paredes descascadas e móveis que contavam histórias de outros tempos, era meu refúgio, mas também meu campo de batalha. Era ali, entre as panelas fumegantes e as conversas com os netos, que eu sentia o peso de uma desconfiança que crescia como erva daninha no meu coração. Algo não estava certo, e tudo começou com um gesto aparentemente simples. Uma travessa de bolo que minha cunhada, Sônia Regina, trouxe para o almoço de domingo com um sorriso que não combinava com seus olhos. Eu sempre fui uma mulher de intuição aguçada. Minha avó, Dona Teresa, dizia que eu tinha um faro para as coisas, como se pudesse sentir o cheiro da verdade antes que ela se revelasse. E naquele domingo, enquanto cortava o bolo de laranja que Sônia havia feito com tanto capricho, senti um aperto no peito. O aroma era doce, mas havia algo mais, um toque químico, quase imperceptível, que me fez hesitar. Não era a primeira vez que Sônia trazia algo para a mesa. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais presente, mais prestativa, sempre aparecendo com doces, sucos ou pratos prontos, insistindo para que eu provasse. Lúcia, você trabalha tanto! Deixa que eu cuido de você hoje, ela dizia, com aquele tom melífluo que parecia ensaiado. Mas eu conhecia Sônia há 20 anos, desde que ela se casou com meu irmão caçula, Antônio, e sabia que ela não era de gestos gratuitos. Cada prato que ela trazia parecia carregar uma intenção que eu não conseguia decifrar. Naquele dia, o almoço estava animado. Meus filhos, Clara e Rafael, estavam na sala com os netos, rindo enquanto jogavam baralho na mesinha de centro. Meu marido, João, falava alto sobre política com Antônio, como sempre faziam, enquanto eu terminava de arrumar a mesa. Sônia, como de costume, estava na cozinha comigo, mexendo em algo na pia com uma pressa que não combinava com a tranquilidade do momento. Lúcia, esse bolo é especial. Fiz pensando em você. Prova um pedaço agora. Vai! Ela insistiu, cortando uma fatia generosa e colocando na minha frente. Seus olhos brilhavam de um jeito que me incomodava, como se estivesse esperando algo. Fingi um sorriso, peguei o prato, mas não toquei no bolo. Vou esperar o café, Sônia. Sabe como eu gosto de comer doce com um cafezinho fresco? Respondi, tentando soar natural. Ela franziu a testa por um instante, mas logo voltou ao seu tom doce, dizendo que eu estava certa, que o café ia combinar perfeitamente. Enquanto servia o almoço, minha mente girava. Havia algo naquele bolo que não me descia, e não era só o cheiro estranho. Era o jeito como Sônia me observava, como se estivesse contando os segundos para eu dar a primeira mordida. Eu já vinha notando mudanças sutis no comportamento dela. Nos últimos meses, ela começou a fazer perguntas sobre minha saúde, sobre os remédios que eu tomava para a pressão, sobre minhas economias. Lúcia, você já pensou em fazer um testamento? Sabe, é bom garantir as coisas para os netos, ela disse uma vez, com um tom casual que não combinava com a seriedade da pergunta. Eu ri na hora, disse que ainda era cedo para pensar nisso, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Sônia nunca foi próxima de mim. Nos primeiros anos, mantínhamos uma relação cordial, mas distante. Ela sempre pareceu incomodada com minha presença, como se eu fosse uma sombra na vida dela e do meu irmão.
Antônio, por outro lado, era um homem de coração grande, mas cego para as sutilezas da esposa. Ele a adorava, dizia que ela era o equilíbrio que ele nunca teve, e eu respeitava isso, mesmo que às vezes sentisse que ele merecia alguém mais genuíno. Naquela tarde, enquanto todos comiam o bolo e elogiavam o sabor, eu fingi estar distraída, cortando pedaços pequenos e mexendo no prato sem realmente comer. Clara, minha filha, perguntou se eu não estava gostando, e eu desconversei, dizendo que estava cheia do almoço. Mas meus olhos estavam fixos em Sônia, que parecia inquieta, olhando para o meu prato de tempos em tempos. Quando Antônio pediu mais uma fatia, notei que ela hesitou antes de cortar, como se estivesse escolhendo com cuidado. Foi então que minha neta, Mariana, de 10 anos, fez um comentário que mudou tudo. Vovó, por que seu pedaço tem uma cor diferente do meu? Ela perguntou, apontando para a fatia no meu prato. Olhei com atenção e percebi que, de fato, meu pedaço tinha uma textura ligeiramente mais úmida, com um tom acinzentado que não estava presente nos outros. Sônia riu. Disse que era só o jeito que o bolo havia assado, mas seus olhos não acompanhavam o riso. Meu coração disparou. Aquilo não era um acidente. Havia algo naquele bolo que não deveria estar ali. Decidi agir com cautela. Peguei meu prato e disse que ia guardar o bolo para mais tarde, que estava mesmo sem fome. Sônia tentou insistir, dizendo que não valia a pena guardar, que o bolo ficava melhor fresco, mas eu já estava na cozinha embrulhando a fatia em filme plástico e colocando na geladeira. Enquanto lavava a louça, minha mente trabalhava rápido. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas não podia acusar ninguém sem provas. Sônia não era o tipo de pessoa que dava passos sem calcular, e eu sabia que, se ela estava fazendo algo, havia um motivo maior por trás. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando para as estrelas e tentando organizar meus pensamentos. Minha casa, que sempre foi meu porto seguro, parecia agora um lugar cheio de sombras. O que Sônia queria comigo? Por que ela estava tão interessada na minha vida, nas minhas coisas, na minha saúde? E, mais importante, até onde ela estava disposta a ir? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Sônia passou a visitar com mais frequência, sempre trazendo algo para comer ou beber, sempre insistindo para que eu provasse na hora. Eu mantinha a mesma estratégia. Agradecia, fingia entusiasmo, mas nunca consumia o que ela trazia. Guardava tudo, dizendo que ia comer depois, e jogava fora quando ela não estava por perto. Comecei a notar outros sinais. Pequenos objetos da casa começaram a sumir. Uma foto antiga da família, um caderno onde eu anotava minhas despesas, até uma chave reserva do portão. Eram coisas pequenas que poderiam passar despercebidas, mas eu sabia que havia um padrão. Sônia estava tentando me desestabilizar, me fazer duvidar da minha própria memória, da minha sanidade. Ela queria que eu parecesse confusa, talvez até incapaz, diante dos outros. Uma noite, enquanto jantava com Clara, minha filha, ela mencionou algo que me deixou ainda mais alerta. Mãe, a Sônia estava perguntando sobre a casa, sabe? Disse que você deve estar cansada de cuidar de um lugar tão grande sozinha, que talvez fosse melhor vender e se mudar para algo menor, mais prático. Clara riu, como se fosse uma sugestão inocente, mas eu senti um frio na espinha. Minha casa era meu maior patrimônio, comprada com anos de trabalho na fábrica, com noites sem dormir, com suor e sacrifício. Era o lugar onde criei meus filhos, onde vivi os melhores e piores momentos da minha vida. Vender a casa nunca passou pela minha cabeça, mas parecia ser exatamente o que Sônia queria.
Por quê? O que ela ganharia com isso? Decidi que precisava de ajuda para entender o que estava acontecendo. Liguei para Dona Fátima, minha amiga de infância, que morava no bairro vizinho. Fátima era o tipo de pessoa que não media palavras, sempre direta, com um senso de justiça que às vezes assustava. Contei a ela sobre o bolo, sobre as visitas de Sônia, sobre os objetos desaparecidos e as perguntas estranhas. Fátima ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Lúcia, isso não é só desconfiança sua. Essa mulher está tramando algo e você precisa descobrir o que antes que seja tarde. Ela sugeriu que eu instalasse uma câmera de segurança simples na cozinha, daquelas que gravam pelo celular para monitorar o que Sônia fazia quando estava na minha casa. No começo, achei a ideia exagerada, mas o peso da dúvida era maior que meu orgulho. Comprei a câmera em uma loja de eletrônicos e instalei escondida atrás de um vaso de plantas, apontada para a pia e o fogão. A primeira gravação confirmou minhas suspeitas. Sônia apareceu na cozinha enquanto eu estava no quintal regando as plantas. Ela abriu a geladeira, pegou a jarra de suco que eu sempre deixava pronta e despejou algo de um frasco pequeno que tirou do bolso. Mexeu rapidamente com uma colher, como se nada tivesse acontecido, e depois guardou o frasco. Quando eu voltei para a cozinha, ela me ofereceu um copo de suco, com aquele sorriso falso, dizendo que era para me refrescar do calor. Meu estômago revirou, mas mantive a calma. Disse que ia tomar mais tarde e guardei o copo na geladeira. Assim que ela saiu, despejei o suco no ralo e lavei o copo com cuidado. Naquela noite, assisti à gravação várias vezes, sentindo uma mistura de raiva e medo. O que havia naquele frasco? Era veneno? Algum remédio para me deixar confusa? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Sônia não estava apenas brincando com minha paciência. Ela queria me tirar do caminho e eu precisava descobrir por quê. Resolvi investigar mais a fundo. Comecei a conversar com vizinhos, com discrição, perguntando se haviam notado algo estranho na rua, se Sônia aparecia com pessoas desconhecidas. Dona Carmen, que morava na casa da frente, mencionou que viu um homem estranho rondando minha casa algumas vezes, sempre em horários que eu não estava. Ele dirigia um carro preto, estacionava por alguns minutos e depois ia embora. Carmen achava que era um entregador, mas agora, com minhas perguntas, começou a desconfiar. Anotei a descrição do carro e do homem, mas não tinha como confirmar quem ele era. Minha cabeça girava com possibilidades. Será que Sônia estava envolvida com alguém? Será que estava planejando algo maior, como roubar minha casa, minhas economias, minha vida? Enquanto juntava essas peças, percebi que precisava proteger minha saúde. Marquei uma consulta com o doutor Miguel, meu médico de confiança, e pedi exames completos. Expliquei que estava me sentindo estranha, que suspeitava estar sendo exposta a algo que podia estar me fazendo mal. Ele ficou preocupado, perguntou se eu queria fazer um exame toxicológico, e eu aceitei na hora. Também pedi um laudo atestando minha saúde mental, porque sentia que Sônia estava tentando construir uma narrativa de que eu estava confusa, talvez para justificar alguma ação contra mim no futuro. Enquanto aguardava os resultados, comecei a mudar minha rotina. Parei de comer ou beber qualquer coisa que Sônia trouxesse, mesmo que isso significasse recusar com educação e inventar desculpas. Comecei a trancar minha casa com mais cuidado, verificando portas e janelas antes de dormir. Era como se eu estivesse vivendo em um jogo de xadrez, onde cada movimento precisava ser calculado. Uma semana depois, os exames chegaram. Tudo estava normal, exceto por uma leve alteração nos níveis de sódio, que o Dr. Miguel disse
que podia ser resultado de algo que eu havia consumido sem saber. Ele perguntou se eu tinha ingerido algum medicamento ou substância estranha, e eu neguei, mas meu coração batia forte. Aquela alteração podia ser um resquício do que Sônia estava colocando na minha comida ou bebida. Guardei o laudo com cuidado, junto com as gravações da câmera, em uma pasta escondida no meu quarto. Sabia que aquelas eram as primeiras provas concretas de que algo estava errado, mas ainda precisava entender o motivo. Por que Sônia faria isso? O que ela ganhava me afastando da família, da minha própria casa? Enquanto pensava nisso, recebi uma ligação de Rafael, meu filho mais novo. Ele parecia preocupado. Disse que Sônia havia comentado que eu estava esquecendo coisas, que talvez fosse bom eu fazer uma avaliação neurológica. Mãe, ela disse que você deixou a torneira aberta outro dia, que quase alagou a cozinha. Eu sei que você nunca foi descuidada, mas estou preocupado. Meu sangue ferveu. Sônia estava espalhando mentiras, plantando dúvidas na cabeça dos meus filhos. Respondi com calma, disse que estava tudo bem, que talvez Sônia tivesse se confundido, mas por dentro estava decidida e precisava agir antes que ela conseguisse virar minha própria família contra mim. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para as luzes da cidade e fiz uma promessa a mim mesma. Não ia deixar Sônia vencer. Ia descobrir o que ela estava planejando e ia proteger minha vida, minha casa, minha dignidade. O jogo estava apenas começando e eu estava pronta para jogar. O sol da manhã entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras douradas no assoalho de madeira da minha sala. Eu, Lúcia Maria de Almeida, acordava cedo, como de costume. Mas naquela semana, cada amanhecer trazia um peso diferente. Não era mais só a rotina de cuidar da casa, ou o prazer de tomar um café enquanto ouvia os pássaros no quintal. Era a sensação de estar em uma guerra silenciosa, onde cada gesto meu precisava ser medido, cada palavra escolhida com precisão. A desconfiança sobre Sônia, minha cunhada, havia se transformado em certeza depois da gravação da câmera na cozinha, e agora eu carregava um misto de determinação e medo. Sabia que precisava descobrir o que ela estava planejando, mas também sentia que o tempo estava contra mim. Cada dia que passava parecia trazer Sônia mais para perto, com seus sorrisos falsos e suas intenções ocultas, e eu precisava agir antes que ela desse o próximo passo. Naquela manhã, enquanto preparava o café, decidi que era hora de mudar a estratégia. Até então, eu vinha apenas observando, coletando pistas, mas isso não era suficiente. Se Sônia estava disposta a colocar algo no meu suco, a espalhar mentiras sobre minha memória, então ela tinha um objetivo claro. E eu precisava entender qual era. Peguei meu caderno de anotações, onde eu registrava cada movimento estranho dela, e reli as páginas. As perguntas de Sônia sobre minha casa, as mentiras sobre a torneira aberta, o homem no carro preto rondando a rua, tudo apontava para algo maior. Mas o quê? Dinheiro? Minha casa? Ou algo mais pessoal? Algum rancor que ela guardava e que eu nunca havia percebido? Decidi que precisava de mais informações, e isso significava entrar no território dela, observar de perto o que ela fazia quando não estava na minha casa. Resolvi começar pelo básico, o bairro onde Sônia e Antônio moravam, a cerca de 20 minutos de carro. Eles viviam em um sobrado modesto, mas bem cuidado, em um condomínio fechado onde eu raramente ia. Antônio, meu irmão, trabalhava como motorista de aplicativo e passava longas horas na rua, o que dava a Sônia bastante liberdade. Talvez fosse por isso que ela conseguia planejar suas ações com tanta calma.
Peguei meu carro, um Fiat velho, mas confiável, e dirigi até lá, estacionando a algumas ruas de distância para não ser vista. Não tinha um plano claro, apenas uma intuição de que precisava ver algo com meus próprios olhos. Caminhei pelo bairro, fingindo ser apenas uma senhora passeando, e me aproximei do condomínio. O portão estava aberto e vi Sônia saindo de casa, carregando uma bolsa grande e falando ao celular. Sua voz era baixa, mas o tom era sério, quase ansioso. Está quase na hora, mas preciso de mais tempo. Ela ainda está de olho em tudo. Ouvi enquanto ela passava por mim sem me notar. Meu coração disparou. Ela só podia ser eu. Fiquei parada, fingindo ajustar o cadarço do tênis, enquanto Sônia entrava em um carro que não era o de Antônio. Era um sedã preto, igual ao que Dona Carmen, minha vizinha, havia descrito. O motorista, um homem de uns 40 anos, cabelo curto e óculos escuros, abriu a porta para ela com uma familiaridade que me incomodou. Eles conversaram por alguns segundos antes de partirem. Anotei a placa do carro no meu celular e voltei para casa, com a cabeça girando. Quem era aquele homem? Um cúmplice? Alguém contratado por Sônia? Ou algo mais pessoal, como um amante? A ideia de Sônia ter um caso passou pela minha mente, mas não fazia sentido com o resto do quebra-cabeça. Se fosse apenas uma traição, por que ela estaria tão obcecada por mim, pela minha casa, pela minha vida? Quando cheguei em casa, decidi que precisava de ajuda externa. Liguei novamente para Dona Fátima, minha amiga de confiança, e contei o que tinha visto. Ela ficou em silêncio por um momento antes de sugerir algo que me surpreendeu. Lúcia, você já pensou em contratar alguém para investigar essa mulher? Um detetive particular, alguém que possa descobrir o que ela está escondendo? No começo, achei a ideia absurda. Detetives pareciam coisa de filme, não da vida de uma mulher de 68 anos que passava os dias cuidando da casa e dos netos. Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Eu precisava de provas concretas, algo que pudesse usar para me proteger, talvez até para confrontar Sônia. Fátima disse que conhecia um homem, seu sobrinho Eduardo, que trabalhava com investigações pequenas, como casos de infidelidade ou dívidas. Ele é discreto, Lúcia, e não vai te cobrar uma fortuna. Deixa eu falar com ele, ver o que ele pode fazer. Enquanto esperava a Fátima organizar o contato com Eduardo, decidi reforçar minha segurança. Troquei as fechaduras da casa, algo que já deveria ter feito há semanas. Contratei um chaveiro de confiança, seu Manuel, que morava no bairro e já havia trabalhado para mim antes. Enquanto ele instalava as novas trancas, conversamos sobre a vizinhança, e ele mencionou algo que me deixou ainda mais alerta. Dona Lúcia, você sabia que tem um cara oferecendo dinheiro para informações sobre casas no bairro? Ele passou aqui outro dia, perguntando sobre imóveis antigos, como o seu. Disse que era corretor, mas não parecia muito confiável. Meu coração parou por um segundo. Será que era o mesmo homem do carro preto? Pedi a descrição e era parecida. Cabelo curto, óculos escuros, jeito de quem não queria ser notado. Agradeci seu Manuel e anotei mais esse detalhe no meu caderno. O cerco estava se fechando, mas eu ainda não sabia quem estava puxando as cordas. Naquela noite, recebi a visita de Clara, minha filha. Ela trouxe um bolo caseiro, feito por ela mesma, e rimos enquanto tomávamos café. E lembrávamos dos tempos em que ela era criança e tentava me ajudar na cozinha, sempre fazendo bagunça. Mas a conversa logo tomou um rumo sério. Clara mencionou que Sônia havia sugerido que eu talvez precisasse de ajuda em casa, alguém para cuidar de mim, como uma acompanhante para idosos. Mãe, ela diz que está preocupada com você morando sozinha, que talvez fosse bom ter alguém por perto. Eu sei
que você é independente, mas achei que valia conversar. Fiquei em silêncio, segurando a xícara de café com força. Sônia estava agindo rápido, espalhando a ideia de que eu não era mais capaz de cuidar de mim mesma. Era uma estratégia cruel, mas inteligente. Se ela conseguisse convencer minha família de que eu estava frágil, seria mais fácil justificar qualquer ação contra mim. Talvez até uma internação forçada. Decidi que precisava contra-atacar, mas com cuidado. Disse a Clara que estava bem, que fazia meus exames regularmente e que o Dr. Miguel havia atestado minha saúde. Mostrei a ela o laudo médico que guardava na bolsa e percebi o alívio em seus olhos. Mãe, você sabe que eu confio em você, né? Só fico preocupada porque te amo, ela disse, me abraçando. Aquele momento me deu forças, mas também me lembrou do quanto eu precisava proteger minha família das mentiras de Sônia. Não podia deixar que ela plantasse dúvidas na cabeça de Clara ou de Rafael. Resolvi que era hora de começar a jogar no mesmo campo que Sônia, usando suas próprias táticas. No dia seguinte, encontrei Eduardo, o sobrinho de Fátima. Ele era um homem de uns 30 anos, com jeito calmo e olhar atento. Nos encontramos em um café no centro da cidade, longe dos olhos curiosos do bairro. Expliquei tudo: o bolo com cheiro estranho, a gravação do suco, as perguntas sobre minha casa, o homem no carro preto. Mostrei as anotações e as fotos que tirei da placa do carro. Eduardo ouviu tudo com atenção, fazendo poucas perguntas, mas anotando cada detalhe. Dona Lúcia, isso parece mais sério do que uma simples briga familiar. Vou investigar essa mulher, o homem do carro e qualquer conexão com sua casa. Mas você precisa tomar cuidado. Não coma nada que ela oferecer e mantenha sua casa trancada. Se ela está tão ousada assim, pode tentar algo maior. Suas palavras me assustaram, mas também me deram clareza. Eu não estava louca. Havia algo real acontecendo. E agora eu tinha alguém para me ajudar a descobrir o quê. Eduardo começou o trabalho no mesmo dia. Ele disse que ia rastrear a placa do carro, seguir Sônia em alguns momentos e verificar se havia algo estranho nas finanças dela ou de Antônio. Enquanto isso, decidi que precisava manter Sônia por perto, mas sob controle. Continuei recebendo suas visitas, sempre com um sorriso educado, mas agora eu fazia questão de ser mais presente, mais observadora. Durante uma dessas visitas, enquanto ela preparava um chá na minha cozinha, fiz um comentário que a pegou desprevenida. Sônia, você já pensou em vender a casa de vocês? Ouvi dizer que tem um corretor rondando o bairro, oferecendo dinheiro por imóveis antigos. Seria uma boa oportunidade, né? Ela derrubou a colher que segurava e seus olhos se arregalaram por um instante antes de ela se recompor. Não, Lúcia, a gente está bem onde está. E esse tal corretor não me parece confiável, respondeu com a voz um pouco trêmula. Eu sorri, como se fosse uma conversa qualquer, mas por dentro sabia que tinha acertado um nervo. Nos dias seguintes, comecei a perceber que Sônia estava mudando de tática. Ela passou a ser menos insistente com comida e bebida, mas começou a trazer presentes estranhos. Um frasco de remédio para a ansiedade, dizendo que era para me ajudar a dormir melhor. Um livro sobre memória com um bilhete que dizia para manter a mente ativa. Cada gesto parecia uma tentativa de reforçar a ideia de que eu estava fragilizada, mas agora eu estava um passo à frente. Guardei tudo, sem usar, e mostrei para Eduardo, que fotografou os itens como parte da investigação. Ele me disse que a placa do carro preto pertencia a um homem chamado Carlos Eduardo, um corretor imobiliário com um histórico duvidoso.
conhecido por trabalhar com vendas de imóveis em situações delicadas, como heranças disputadas ou propriedades de idosos. A revelação me deixou atordoada. Minha casa era meu maior patrimônio, mas também meu maior ponto de vulnerabilidade. Sônia sabia disso. Será que ela estava planejando me tirar do caminho para vender a casa? Mas como? Antônio, meu irmão, não tinha direito legal sobre minha propriedade, a menos que uma ideia horrível passou pela minha cabeça. E se Sônia estivesse tentando me declarar incapaz para assumir o controle das minhas finanças, da minha casa, de tudo? A ideia parecia absurda, mas explicava as mentiras sobre minha memória, as conversas com meus filhos, os objetos desaparecidos que me faziam duvidar de mim mesma. Ela estava construindo um caso, tijolo por tijolo, para me transformar em uma idosa confusa que precisava de cuidados especiais. Decidi que precisava de mais proteção legal. Liguei para o doutor Roberto, um advogado que Dona Fátima conhecia, e marquei uma consulta. Expliquei tudo: as ações de Sônia, as gravações, os exames médicos, o corretor misterioso. Ele ficou sério. Disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Dona Lúcia, o primeiro passo é garantir que você tenha total controle sobre suas decisões. Vamos fazer um documento oficial, com testemunhas, declarando sua plena capacidade mental e sua vontade de manter sua independência. Isso vai dificultar qualquer tentativa de manipulação. Ele também sugeriu que eu nomeasse Clara como minha procuradora legal, caso algo acontecesse comigo, para evitar que Sônia ou qualquer outra pessoa tivesse poder sobre minhas decisões. Enquanto organizava esses documentos, recebi uma ligação de Eduardo. Ele havia descoberto algo importante. Sônia estava em contato frequente com Carlos Eduardo, o corretor, e os dois haviam sido vistos juntos em uma agência bancária, onde abriram uma conta conjunta. Isso é estranho, Dona Lúcia. Seu irmão sabe disso? Porque, pelo que vi, ele não está envolvido. Parece que Sônia está agindo pelas costas dele. Meu coração apertou. Antônio sempre foi ingênuo, apaixonado por Sônia desde o primeiro dia. Será que ele estava sendo enganado também? Ou pior, será que ele sabia de algo e estava fingindo não ver? Não queria acreditar nisso, mas precisava considerar todas as possibilidades. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, senti uma mistura de raiva e determinação. Sônia achava que podia me manipular, me fazer duvidar de mim mesma, mas ela não conhecia a mulher que eu era. Eu havia enfrentado a perda de um filho pequeno, anos antes de Clara e Rafael nascerem. Havia superado um casamento difícil com João, que no começo bebia demais e me deixava sozinha com as contas. Havia construído uma vida do zero, com unhas e dentes, e não ia deixar uma cunhada calculista tirar isso de mim. Peguei meu caderno, escrevi um plano claro: confrontar Sônia, mas não diretamente. Ia usar as informações que tinha, as provas que estava coletando, para fazer ela se sentir encurralada. Ia mostrar que eu não era a presa que ela imaginava. Enquanto o café esfriava na xícara, olhei pela janela e senti uma força nova crescer dentro de mim. O jogo estava mudando, e agora era eu quem dava as cartas. O sol da manhã entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras douradas no assoalho de madeira da minha sala. Eu, Lúcia, Maria de Almeida, acordava cedo como de costume, mas naquela semana, cada amanhecer trazia um peso diferente. Não era mais só a rotina de cuidar da casa ou o prazer de tomar um café enquanto ouvia os pássaros no quintal. Era a sensação de estar em uma guerra silenciosa, onde cada gesto meu precisava ser medido,
cada palavra escolhida com precisão. A desconfiança sobre Sônia, minha cunhada, havia se transformado em certeza depois da gravação da câmera na cozinha. E agora eu carregava um misto de determinação e medo. Sabia que precisava descobrir o que ela estava planejando, mas também sentia que o tempo estava contra mim. Cada dia que passava parecia trazer Sônia mais para perto, com seus sorrisos falsos e suas intenções ocultas. E eu precisava agir antes que ela desse o próximo passo. Naquela manhã, enquanto preparava o café, decidi que era hora de mudar a estratégia. Até então, eu vinha apenas observando, coletando pistas, mas isso não era suficiente. Se Sônia estava disposta a colocar algo no meu suco, a espalhar mentiras sobre minha memória, então ela tinha um objetivo claro e eu precisava entender qual era. Peguei meu caderno de anotações, onde registrava cada movimento estranho dela, e reli as páginas. As perguntas de Sônia sobre minha casa, as mentiras sobre a torneira aberta, o homem no carro preto rondando a rua, tudo apontava para algo maior. Mas o quê? Dinheiro? Minha casa? Ou algo mais pessoal, algum rancor que ela guardava e que eu nunca havia percebido? Decidi que precisava de mais informações, e isso significava entrar no território dela, observar de perto o que ela fazia quando não estava na minha casa. Resolvi começar pelo básico, o bairro onde Sônia e Antônio moravam, a cerca de 20 minutos de carro. Eles viviam em um sobrado modesto, mas bem cuidado, em um condomínio fechado onde eu raramente ia. Antônio, meu irmão, trabalhava como motorista de aplicativo e passava longas horas na rua, o que dava a Sônia bastante liberdade. Talvez fosse por isso que ela conseguia planejar suas ações com tanta calma. Peguei meu carro, um Fiat velho, mas confiável, e dirigi até lá, estacionando a algumas ruas de distância para não ser vista. Não tinha um plano claro, apenas uma intuição de que precisava ver algo com meus próprios olhos. Caminhei pelo bairro, fingindo ser apenas uma senhora passeando, e me aproximei do condomínio. O portão estava aberto, e vi Sônia saindo de casa, carregando uma bolsa grande e falando ao celular. Sua voz era baixa, mas o tom era sério, quase ansioso. Está quase na hora, mas preciso de mais tempo. Ela ainda está de olho em tudo. Ouvi enquanto ela passava por mim sem me notar. Meu coração disparou. Ela só podia ser eu. Fiquei parada, fingindo ajustar o cadarço do tênis, enquanto Sônia entrava em um carro que não era o de Antônio. Era um sedã preto, igual ao que Dona Carmen, minha vizinha, havia descrito. O motorista, um homem de uns 40 anos, cabelo curto e óculos escuros, abriu a porta para ela com uma familiaridade que me incomodou. Eles conversaram por alguns segundos antes de partirem. Anotei a placa do carro no meu celular e voltei para casa, com a cabeça girando. Quem era aquele homem? Um cúmplice? Alguém contratado por Sônia? Ou algo mais pessoal, como um amante? A ideia de Sônia ter um caso passou pela minha mente, mas não fazia sentido com o resto do quebra-cabeça. Se fosse apenas uma traição, por que ela estaria tão obcecada por mim, pela minha casa, pela minha vida? Quando cheguei em casa, decidi que precisava de ajuda externa. Liguei novamente para Dona Fátima, minha amiga de confiança, e contei o que tinha visto. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de sugerir algo que me surpreendeu. Lúcia, você já pensou em contratar alguém para investigar essa mulher? Um detetive particular, alguém que possa descobrir o que ela está escondendo. No começo, achei a ideia absurda. Detetives pareciam coisa de filme, não da vida de uma mulher de 68 anos, que passava os dias cuidando da casa e dos netos. Mas quanto mais pensava,
mais fazia sentido. Eu precisava de provas concretas, algo que pudesse usar para me proteger, talvez até para confrontar Sônia. Fátima disse que conhecia um homem, seu sobrinho Eduardo, que trabalhava com investigações pequenas, como casos de infidelidade ou dívidas. Ele é discreto, Lúcia, e não vai te cobrar uma fortuna. Deixa eu falar com ele, ver o que ele pode fazer. Enquanto esperava Fátima organizar o contato com Eduardo, decidi reforçar minha segurança. Troquei as fechaduras da casa, algo que já deveria ter feito há semanas. Contratei um chaveiro de confiança, seu Manuel, que morava no bairro e já havia trabalhado para mim antes. Enquanto ele instalava as novas trancas, conversamos sobre a vizinhança e ele mencionou algo que me deixou ainda mais alerta. Dona Lúcia, você sabia que tem um cara oferecendo dinheiro para informações sobre casas no bairro? Ele passou aqui outro dia perguntando sobre imóveis antigos como o seu. Disse que era corretor, mas não parecia muito confiável. Meu coração parou por um segundo. Será que era o mesmo homem do carro preto? Pedi a descrição e era parecida. Cabelo curto, óculos escuros, jeito de quem não queria ser notado. Agradeci seu Manuel e anotei mais esse detalhe no meu caderno. O cerco estava se fechando, mas eu ainda não sabia quem estava puxando as cordas. Naquela noite, recebi a visita de Clara, minha filha. Ela trouxe um bolo caseiro, feito por ela mesma, e rimos enquanto tomávamos café e lembrávamos dos tempos em que ela era criança e tentava me ajudar na cozinha, sempre fazendo bagunça. Mas a conversa logo tomou um rumo sério. Clara mencionou que Sônia havia sugerido que eu talvez precisasse de ajuda em casa, alguém para cuidar de mim, como uma acompanhante para idosos. Mãe, ela disse que está preocupada com você morando sozinha, que talvez fosse bom ter alguém por perto. Eu sei que você é independente, mas achei que valia conversar. Fiquei em silêncio, segurando a xícara de café com força. Sônia estava agindo rápido, espalhando a ideia de que eu não era mais capaz de cuidar de mim mesma. Era uma estratégia cruel, mas inteligente. Se ela conseguisse convencer minha família de que eu estava frágil, seria mais fácil justificar qualquer ação contra mim. Talvez até uma internação forçada. Decidi que precisava contra-atacar, mas com cuidado. Disse a Clara que estava bem, que fazia meus exames regularmente e que o Dr. Miguel havia atestado minha saúde. Mostrei a ela o laudo médico, que guardava na bolsa, e percebi o alívio em seus olhos. Mãe, você sabe que eu confio em você, né? Só fico preocupada porque te amo, ela disse, me abraçando. Aquele momento me deu forças, mas também me lembrou do quanto eu precisava proteger minha família das mentiras de Sônia. Não podia deixar que ela plantasse dúvidas na cabeça de Clara ou de Rafael. Resolvi que era hora de começar a jogar no mesmo campo que Sônia, usando suas próprias táticas. No dia seguinte, encontrei Eduardo, o sobrinho de Fátima. Ele era um homem de uns 30 anos, com jeito calmo e olhar atento. Nos encontramos em um café no centro da cidade, longe dos olhos curiosos do bairro. Expliquei tudo: o bolo com cheiro estranho, a gravação do suco, as perguntas sobre minha casa, o homem no carro preto. Mostrei as anotações e as fotos que tirei da placa do carro. Eduardo ouviu tudo com atenção, fazendo poucas perguntas, mas anotando cada detalhe. Dona Lúcia, isso parece mais sério do que uma simples briga familiar. Vou investigar essa mulher, o homem do carro e qualquer conexão com sua casa. Mas você precisa tomar cuidado. Não coma nada que ela oferecer e mantenha sua casa trancada. Se ela está tão ousada assim, pode tentar algo maior. Suas palavras me assustaram, mas também me deram clareza. Eu não estava louca.
Havia algo real acontecendo. E agora eu tinha alguém para me ajudar a descobrir o quê. Eduardo começou o trabalho no mesmo dia. Ele disse que ia rastrear a placa do carro, seguir Sônia em alguns momentos e verificar se havia algo estranho nas finanças dela ou de Antônio. Enquanto isso, decidi que precisava manter Sônia por perto, mas sob controle. Continuei recebendo suas visitas, sempre com um sorriso educado. Mas agora eu fazia questão de ser mais presente, mais observadora. Durante uma dessas visitas, enquanto ela preparava um chá na minha cozinha, fiz um comentário que a pegou desprevenida. Sônia, você já pensou em vender a casa de vocês? Ouvi dizer que tem um corretor rondando o bairro, oferecendo dinheiro por imóveis antigos. Seria uma boa oportunidade, né? Ela derrubou a colher que segurava e seus olhos se arregalaram por um instante antes de ela se recompor. Não, Lúcia, a gente está bem onde está. E esse tal corretor não me parece confiável, respondeu, com a voz um pouco trêmula. Eu sorri, como se fosse uma conversa qualquer, mas por dentro sabia que tinha acertado um nervo. Nos dias seguintes, comecei a perceber que Sônia estava mudando de tática. Ela passou a ser menos insistente com comida e bebida, mas começou a trazer presentes estranhos. Um frasco de remédio para a ansiedade, dizendo que era para me ajudar a dormir melhor. Um livro sobre memória, com um bilhete que dizia para manter a Sakashku, mente ativa. Cada gesto parecia uma tentativa de reforçar a ideia de que eu estava fragilizada. Mas agora eu estava um passo à frente. Guardei tudo, sem usar, e mostrei para Eduardo, que fotografou os itens como parte da investigação. Ele me disse que a placa do carro preto pertencia a um homem chamado Carlos Eduardo, um corretor imobiliário com um histórico duvidoso, conhecido por trabalhar com vendas de imóveis em situações delicadas, como heranças disputadas ou propriedades de idosos. A revelação me deixou atordoada. Minha casa era meu maior patrimônio, mas também meu maior ponto de vulnerabilidade. Sônia sabia disso. Será que ela estava planejando me tirar do caminho para vender a casa? Mas como? Antônio, meu irmão, não tinha direito legal sobre minha propriedade, a menos que uma ideia horrível passou pela minha cabeça. E se Sônia estivesse tentando me declarar incapaz para assumir o controle das minhas finanças, da minha casa, de tudo? A ideia parecia absurda, mas explicava as mentiras sobre minha memória, as conversas com meus filhos, os objetos desaparecidos que me faziam duvidar de mim mesma. Ela estava construindo um caso, tijolo por tijolo, para me transformar em uma idosa confusa que precisava de cuidados especiais. Decidi que precisava de mais proteção legal. Liguei para o doutor Roberto, um advogado que Dona Fátima conhecia, e marquei uma consulta. Expliquei tudo: as ações de Sônia, as gravações, os exames médicos, o corretor misterioso. Ele ficou sério, disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Dona Lúcia, o primeiro passo é garantir que você tenha total controle sobre suas decisões. Vamos fazer um documento oficial com testemunhas declarando sua plena capacidade mental e sua vontade de manter sua independência. Isso vai dificultar qualquer tentativa de manipulação. Ele também sugeriu que eu nomeasse Clara como minha procuradora legal, caso algo acontecesse comigo, para evitar que Sônia ou qualquer outra pessoa tivesse poder sobre minhas decisões. Enquanto organizava esses documentos, recebi uma ligação de Eduardo. Ele havia descoberto algo importante. Sônia estava em contato frequente com Carlos Eduardo, o corretor, e os dois haviam sido vistos juntos em uma agência bancária, onde abriram uma conta conjunta. Isso é estranho, Dona Lúcia,
Seu irmão sabe disso? Porque, pelo que vi, ele não está envolvido. Parece que Sônia está agindo pelas costas dele. Meu coração apertou. Antônio sempre foi ingênuo, apaixonado por Sônia desde o primeiro dia. Será que ele estava sendo enganado também? Ou pior, será que ele sabia de algo e estava fingindo não ver? Não queria acreditar nisso, mas precisava considerar todas as possibilidades. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, senti uma mistura de raiva e determinação. Sônia achava que podia me manipular, me fazer duvidar de mim mesma, mas ela não conhecia a mulher que eu era. Eu havia enfrentado a perda de um filho pequeno, anos antes de Clara e Rafael nascerem. Havia superado um casamento difícil com João, que no começo bebia demais e me deixava sozinha com as contas. Havia construído uma vida do zero, com unhas e dentes, e não ia deixar uma cunhada calculista tirar isso de mim. Peguei meu caderno, escrevi um plano claro. Confrontar Sônia, mas não diretamente. Ia usar as informações que tinha, as provas que estava coletando, para fazer ela se sentir encurralada. Ia mostrar que eu não era a presa que ela imaginava. Enquanto o café esfriava na xícara, olhei pela janela e senti uma força nova crescer dentro de mim. O jogo estava mudando e agora era eu quem dava as cartas. O sol da manhã entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras douradas no assoalho de madeira da minha sala. Eu, Lúcia Maria de Almeida, acordava cedo como de costume, mas naquela semana, cada amanhecer trazia um peso diferente. Não era mais só a rotina de cuidar da casa ou o prazer de tomar um café enquanto ouvia os pássaros no quintal. Era a sensação de estar em uma guerra silenciosa, onde cada gesto meu precisava ser medido, cada palavra escolhida com precisão. A desconfiança sobre Sônia, minha cunhada, havia se transformado em certeza depois da gravação da câmera na cozinha. E agora eu carregava um misto de determinação e medo. Sabia que precisava descobrir o que ela estava planejando, mas também sentia que o tempo estava contra mim. Cada dia que passava parecia trazer Sônia mais para perto, com seus sorrisos falsos e suas intenções ocultas. E eu precisava agir antes que ela desse o próximo passo. Naquela manhã, enquanto preparava o café, decidi que era hora de mudar a estratégia. Até então, eu vinha apenas observando, coletando pistas, mas isso não era suficiente. Se Sônia estava disposta a colocar algo no meu suco, a espalhar mentiras sobre minha memória, então ela tinha um objetivo claro e eu precisava entender qual era. Peguei meu caderno de anotações, onde registrava cada movimento estranho dela, e reli as páginas. As perguntas de Sônia sobre minha casa, as mentiras sobre a torneira aberta, o homem no carro preto rondando a rua, tudo apontava para algo maior. Mas o quê? Dinheiro? Minha casa? Ou algo mais pessoal, algum rancor que ela guardava e que eu nunca havia percebido? Decidi que precisava de mais informações, e isso significava entrar no território dela, observar de perto o que ela fazia quando não estava na minha casa. Resolvi começar pelo básico, o bairro onde Sônia e Antônio moravam, a cerca de 20 minutos de carro. Eles viviam em um sobrado modesto, mas bem cuidado, em um condomínio fechado onde eu raramente ia. Antônio, meu irmão, trabalhava como motorista de aplicativo e passava longas horas na rua, o que dava a Sônia bastante liberdade. Talvez fosse por isso que ela conseguia planejar suas ações com tanta calma. Peguei meu carro, um Fiat velho, mas confiável, e dirigi até lá, estacionando a algumas ruas de distância para não ser vista. Não tinha um plano claro, apenas uma intuição
de que precisava ver algo com meus próprios olhos. Caminhei pelo bairro, fingindo ser apenas uma senhora passeando, e me aproximei do condomínio. O portão estava aberto e vi Sônia saindo de casa, carregando uma bolsa grande e falando ao celular. Sua voz era baixa, mas o tom era sério, quase ansioso. Está quase na hora, mas preciso de mais tempo. Ela ainda está de olho em tudo. Ouvi enquanto ela passava por mim sem me notar. Meu coração disparou. Ela só podia ser eu. Fiquei parada, fingindo ajustar o cadarço do tênis, enquanto Sônia entrava em um carro que não era o de Antônio. Era um sedã preto, igual ao que Dona Carmen, minha vizinha, havia descrito. O motorista, um homem de uns 40 anos, cabelo curto e óculos escuros, abriu a porta para ela com uma familiaridade que me incomodou. Eles conversaram por alguns segundos antes de partirem. Anotei a placa do carro no meu celular e voltei para casa, com a cabeça girando. Quem era aquele homem? Um cúmplice? Alguém contratado por Sônia? Ou algo mais pessoal, como um amante? A ideia de Sônia ter um caso passou pela minha mente, mas não fazia sentido com o resto do quebra-cabeça. Se fosse apenas uma traição, por que ela estaria tão obcecada por mim, pela minha casa, pela minha vida? Quando cheguei em casa, decidi que precisava de ajuda externa. Liguei novamente para a Dona Fátima, minha amiga de confiança, e contei o que tinha visto. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de sugerir algo que me surpreendeu. Lúcia, você já pensou em contratar alguém para investigar essa mulher? Um detetive particular, alguém que possa descobrir o que ela está escondendo. No começo, achei a ideia absurda. Detetives pareciam coisa de filme, não da vida de uma mulher de 68 anos que passava os dias cuidando da casa e dos netos. Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Eu precisava de provas concretas, algo que pudesse usar para me proteger, talvez até para confrontar Sônia. Fátima disse que conhecia um homem, seu sobrinho Eduardo, que trabalhava com investigações pequenas, como casos de infidelidade ou dívidas. Ele é discreto, Lúcia, e não vai te cobrar uma fortuna. Deixa eu falar com ele, ver o que ele pode fazer. Enquanto esperava Fátima organizar o contato com Eduardo, decidi reforçar minha segurança. Troquei as fechaduras da casa, algo que já deveria ter feito há semanas. Contratei um chaveiro de confiança, seu Manuel, que morava no bairro e já havia trabalhado para mim antes. Enquanto ele instalava as novas trancas, conversamos sobre a vizinhança e ele mencionou algo que me deixou ainda mais alerta. Dona Lúcia, você sabia que tem um cara oferecendo dinheiro para informações sobre casas no bairro? Ele passou aqui outro dia perguntando sobre imóveis antigos como o seu. Disse que era corretor, mas não parecia muito confiável. Meu coração parou por um segundo. Será que era o mesmo homem do carro preto? Pedi a descrição e era parecida. Cabelo curto, óculos escuros, jeito de quem não queria ser notado. Agradeci seu Manuel e anotei mais esse detalhe no meu caderno. O cerco estava se fechando, mas eu ainda não sabia quem estava puxando as cordas. Naquela noite, recebi a visita de Clara, minha filha. Ela trouxe um bolo caseiro feito por ela mesma e rimos enquanto tomávamos café e lembrávamos dos tempos em que ela era criança e tentava me ajudar na cozinha, sempre fazendo bagunça. Mas a conversa logo tomou um rumo sério. Clara mencionou que Sônia havia sugerido que eu talvez precisasse de ajuda em casa. Alguém para cuidar de mim, como uma acompanhante para idosos. Mãe, ela disse que está preocupada com você morando sozinha, que talvez fosse bom ter alguém por perto. Eu sei que você é independente, mas achei que valia conversar. Fiquei em silêncio, segurando a xícara de café com força. Sônia
Estava agindo rápido, espalhando a ideia de que eu não era mais capaz de cuidar de mim mesma. Era uma estratégia cruel, mas inteligente. Se ela conseguisse convencer minha família de que eu estava frágil, seria mais fácil justificar qualquer ação contra mim. Talvez até uma internação forçada. Decidi que precisava contra-atacar, mas com cuidado. Disse a Clara que estava bem, que fazia meus exames regularmente e que o Dr. Miguel havia atestado minha saúde. Mostrei a ela o laudo médico, que guardava na bolsa, e percebi o alívio em seus olhos. Mãe, você sabe que eu confio em você, né? Só fico preocupada porque te amo, ela disse, me abraçando. Aquele momento me deu forças, mas também me lembrou do quanto eu precisava proteger minha família das mentiras de Sônia. Não podia deixar que ela plantasse dúvidas na cabeça de Clara ou de Rafael. Resolvi que era hora de começar a jogar no mesmo campo que Sônia, usando suas próprias táticas. No dia seguinte, encontrei Eduardo, o sobrinho de Fátima. Ele era um homem de uns 30 anos, com jeito calmo e olhar atento. Nos encontramos em um café no centro da cidade, longe dos olhos curiosos do bairro. Expliquei tudo. O bolo com cheiro estranho, a gravação do suco, as perguntas sobre minha casa, o homem no carro preto. Mostrei as anotações e as fotos que tirei da placa do carro. Eduardo ouviu tudo com atenção, fazendo poucas perguntas, mas anotando cada detalhe. Dona Lúcia, isso parece mais sério do que uma simples briga familiar. Vou investigar essa mulher, o homem do carro e qualquer conexão com sua casa. Mas você precisa tomar cuidado. Não coma nada que ela oferecer e mantenha sua casa trancada. Se ela está tão ousada assim, pode tentar algo maior. Suas palavras me assustaram, mas também me deram clareza. Eu não estava louca. Havia algo real acontecendo. E agora eu tinha alguém para me ajudar a descobrir o quê. Eduardo começou o trabalho no mesmo dia. Ele disse que ia rastrear a placa do carro, seguir Sônia em alguns momentos e verificar se havia algo estranho nas finanças dela ou de Antônio. Enquanto isso, decidi que precisava manter Sônia por perto, mas sob controle. Continuei recebendo suas visitas, sempre com um sorriso educado, mas agora eu fazia questão de ser mais presente, mais observadora. Durante uma dessas visitas, enquanto ela preparava um chá na minha cozinha, fiz um comentário que a pegou desprevenida. Sônia, você já pensou em vender a casa de vocês? Ouvi dizer que tem um corretor rondando o bairro, oferecendo dinheiro por imóveis antigos. Seria uma boa oportunidade, né? Ela derrubou a colher que segurava e seus olhos se arregalaram por um instante antes de ela se recompor. Não, Lúcia, a gente está bem onde está. E esse tal corretor não me parece confiável, respondeu com a voz um pouco trêmula. Eu sorri como se fosse uma conversa qualquer, mas por dentro sabia que tinha acertado um nervo. Nos dias seguintes, comecei a perceber que Sônia estava mudando de tática. Ela passou a ser menos insistente com comida e bebida, mas começou a trazer presentes estranhos, um frasco de remédio para a ansiedade, dizendo que era para me ajudar a dormir melhor. Um livro sobre memória com um bilhete que dizia para manter a minha mente ativa. Cada gesto parecia uma tentativa de reforçar a ideia de que eu estava fragilizada, mas agora eu estava um passo à frente. Guardei tudo sem usar e mostrei para Eduardo, que fotografou os itens como parte da investigação. Ele me disse que a placa do carro preto pertencia a um homem chamado Carlos Eduardo, um corretor imobiliário com um histórico duvidoso, conhecido por trabalhar com vendas de imóveis em situações delicadas, como heranças disputadas ou propriedades de idosos. A revelação me deixou atordoada.
Minha casa era meu maior patrimônio, mas também meu maior ponto de vulnerabilidade. Sônia sabia disso. Será que ela estava planejando me tirar do caminho para vender a casa? Mas como? Antônio, meu irmão, não tinha direito legal sobre minha propriedade, a menos que uma ideia horrível passou pela minha cabeça. E se Sônia estivesse tentando me declarar incapaz para assumir o controle das minhas finanças, da minha casa, de tudo? A ideia parecia absurda, mas explicava as mentiras sobre minha memória, as conversas com meus filhos, os objetos desaparecidos que me faziam duvidar de mim mesma. Ela estava construindo um caso, tijolo por tijolo, para me transformar em uma idosa confusa que precisava de cuidados especiais. Decidi que precisava de mais proteção legal. Liguei para o doutor Roberto, um advogado que Dona Fátima conhecia, e marquei uma consulta. Expliquei tudo. As ações de Sônia, as gravações, os exames médicos, o corretor misterioso. Ele ficou sério. Disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Dona Lúcia, o primeiro passo é garantir que você tenha total controle sobre suas decisões. Vamos fazer um documento oficial com testemunhas declarando sua plena capacidade mental e sua vontade de manter sua independência. Isso vai dificultar qualquer tentativa de manipulação. Ele também sugeriu que eu nomeasse Clara como minha procuradora legal, caso algo acontecesse comigo, para evitar que Sônia ou qualquer outra pessoa tivesse poder sobre minhas decisões. Enquanto organizava esses documentos, recebi uma ligação de Eduardo. Ele havia descoberto algo importante. Sônia estava em contato frequente com Carlos Eduardo, o corretor, e os dois haviam sido vistos juntos em uma agência bancária, onde abriram uma conta conjunta. Isso é estranho, Dona Lúcia. Seu irmão sabe disso? Porque, pelo que vi, ele não está envolvido. Parece que Sônia está agindo pelas costas dele. Meu coração apertou. Antônio sempre foi ingênuo, apaixonado por Sônia desde o primeiro dia. Será que ele estava sendo enganado também? Ou pior, será que ele sabia de algo e estava fingindo não ver? Não queria acreditar nisso, mas precisava considerar todas as possibilidades. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, senti uma mistura de raiva e determinação. Sônia achava que podia me manipular, me fazer duvidar de mim mesma, mas ela não conhecia a mulher que eu era. Eu havia enfrentado a perda de um filho pequeno, anos antes de Clara e Rafael nascerem. Havia superado um casamento difícil com João, que no começo bebia demais e me deixava sozinha com as contas. Havia construído uma vida do zero, com unhas e dentes, e não ia deixar uma cunhada calculista tirar isso de mim. Peguei meu caderno, escrevi um plano claro. Confrontar Sônia, mas não diretamente. Ia usar as informações que tinha, as provas que estava coletando, para fazer ela se sentir encurralada. Ia mostrar que eu não era a presa que ela imaginava. Enquanto o café esfriava na xícara, olhei pela janela e senti uma força nova crescer dentro de mim. O jogo estava mudando e agora era eu quem dava as cartas. A luz do amanhecer entrava tímida pela janela da minha sala, tingindo de dourado o velho tapete que minha mãe havia tecido décadas atrás. Eu, Lúcia Maria de Almeida, estava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá que já havia esfriado, enquanto minha mente repassava a mensagem ameaçadora que recebi no celular pré-pago na noite anterior. Pare de se meter onde não deve, ou vai se arrepender. As palavras ecoavam como um tambor, mas em vez de medo, o que sentia era uma clareza afiada, como se cada peça do jogo de Sônia estivesse finalmente se encaixando.
Aos 68 anos, eu não era mais a mulher que se contentava em esperar as coisas acontecerem. A ameaça de Sônia, ou de quem quer que estivesse por trás daquele número, só confirmava que eu estava no caminho certo. Ela estava nervosa, perdendo o controle, e agora era minha vez de apertar o cerco. Decidi que o próximo passo seria levar a denúncia à polícia, como Dona Margarida havia sugerido. Mas antes, precisava de mais uma prova, algo que ligasse Sônia diretamente ao frasco que vi na bolsa dela durante o almoço. Liguei para Eduardo, o detetive, logo cedo, e pedi que ele tentasse descobrir o conteúdo do frasco através do contato dele no laboratório. Dona Lúcia, isso pode levar alguns dias, mas vou priorizar. Enquanto isso, evite ficar sozinha com ela. Essa mensagem que você recebeu é um sinal de que ela está desesperada. Concordei, mas por dentro sabia que não podia apenas me esconder. Sônia precisava sentir que eu não estava recuando, que cada movimento dela estava sendo observado. Naquela manhã, resolvi mudar o cenário. Em vez de esperar Sônia aparecer na minha casa, decidi ir até o condomínio onde ela morava com Antônio. Mas não como uma visita comum. Peguei meu carro e dirigi até uma praça próxima, onde sabia que as mulheres do bairro se reuniam para conversar. Minha ideia era simples: ouvir o que diziam sobre Sônia, sem levantar suspeitas. Estacionei, coloquei um chapéu de palha que usava para jardinagem e sentei em um banco com um livro velho, fingindo ler enquanto observava. Não demorou muito para ouvir o nome dela. Duas vizinhas, Dona Vera e Dona Glória, conversavam animadamente sobre as fofocas do condomínio. A Sônia anda estranha, né? Sempre correndo, saindo com aquele cara de óculos escuros. Ela diz que é trabalho, mas sei lá, não me convence, disse Dona Vera, balançando a cabeça. Dona Glória riu, comentando que Antônio parecia alheio a tudo, como se vivesse em outro mundo. Anotei mentalmente cada palavra, sabendo que aquelas conversas podiam ser úteis. Voltei para casa com uma ideia nova. Se Sônia estava tão confiante no bairro dela, talvez eu pudesse usar isso a meu favor. Resolvi organizar um encontro no centro comunitário onde Dona Helena trabalhava, convidando algumas pessoas do bairro de Sônia, incluindo Dona Vera, que eu conhecia de vista. A desculpa seria uma tarde de chás e bolos para arrecadar fundos para o centro. Mas meu verdadeiro objetivo era observar Sônia em um ambiente onde ela não tivesse controle total. Liguei para Dona Helena e expliquei o plano. Ela adorou a ideia. Disse que era uma forma inteligente de trazer Sônia para o meu território, sem que ela percebesse. Lúcia, você está jogando como uma estrategista. Só toma cuidado para não se expor demais. Combinamos o evento para o próximo sábado e ela prometeu convidar as vizinhas de Sônia, garantindo que tudo parecesse natural. Enquanto preparava os detalhes, recebi uma ligação de Clara, minha filha. Sua voz estava carregada de preocupação. Mãe, o Antônio esteve aqui em casa ontem, falando que está preocupado com a Sônia. Diz que ela anda nervosa, brigando por qualquer coisa e que encontrou uns papéis estranhos na casa deles, algo sobre um empréstimo que ele não sabia. Você sabe de algo? Meu coração disparou. Antônio estava começando a desconfiar, o que era bom, mas também perigoso. Se ele confrontasse Sônia agora, ela poderia acelerar seus planos contra mim. Respondi com cuidado, dizendo que não sabia de nada, mas pedi que Clara ficasse atenta e me avisasse se Antônio mencionasse mais detalhes. Mãe, você está bem, né? Tô sentindo que tem algo errado, mas você não está contando. Abracei o telefone como se pudesse abraçar Clara através dele e garanti que estava tudo sob controle, mas por dentro sabia que precisava protegê-la daquela confusão.
Na sexta-feira, Eduardo me ligou com uma novidade que mudou tudo. Ele havia conseguido acesso ao conteúdo do frasco através de um amigo que trabalhava em um laboratório clandestino. Dona Lúcia é um sedativo forte, do tipo que deixa a pessoa confusa, sonolenta, às vezes até com lapsos de memória se tomado em doses altas. Não é algo que se compra em farmácia sem receita. Ela está conseguindo isso de forma ilegal, provavelmente através do Carlos. A revelação me deixou gelada. Sônia não estava apenas tentando me assustar ou me manipular. Ela queria me dopar, talvez para criar a ilusão de que eu estava perdendo a cabeça, facilitando sua narrativa de que eu precisava de cuidados especiais. Guardei a informação como uma arma, sabendo que era uma prova poderosa para a denúncia que estava preparando. No sábado, o centro comunitário estava decorado com toalhas coloridas e flores do campo, criando um clima acolhedor que contrastava com a tensão que eu carregava. Dona Helena havia feito um trabalho impecável, convidando cerca de 20 pessoas, incluindo Dona Vera e outras vizinhas de Sônia. Quando Sônia chegou, acompanhada de Antônio, percebi o desconforto em seu rosto. Ela não esperava me ver tão à vontade, comandando as conversas, servindo chá com um sorriso sereno. Fiz questão de ser gentil, mas firme, cumprimentando-a com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais, só para que ela sentisse minha presença. Durante o evento, Dona Vera se aproximou de mim, comentando que Sônia parecia fora de órbita ultimamente, sempre falando de negócios imobiliários e reuniões misteriosas. Lúcia, ela até perguntou se eu sabia quanto vale a sua casa. Achei estranho, porque ela nunca foi de se meter na vida dos outros. Agradeci com um sorriso, mas por dentro meu coração batia forte. Sônia estava espalhando suas intenções pelo bairro, sem perceber que estava deixando rastros. Durante o chá, fiz um discurso curto, agradecendo a todos por apoiarem o centro comunitário e falando sobre a importância de proteger os idosos da comunidade. Às vezes, as pessoas acham que a gente, por causa da idade, não vê o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a experiência nos ensina a enxergar até o que tentam esconder, disse, olhando diretamente para a Sônia. Ela desviou o olhar, mexendo no copo de chá com nervosismo. Dona Rosa, a psicóloga que esteve no almoço, estava lá, observando tudo. Mais tarde, ela me puxou de lado e disse: Lúcia, ela está desmoronando. Percebi os sinais de ansiedade, o jeito que ela evita te encarar. Você está acertando onde dói, mas cuidado, ela pode tentar algo desesperado agora. Naquela noite, ao voltar para casa, recebi uma ligação do Dr. Roberto. Ele havia preparado a denúncia anônima, com base nas provas que eu forneci. As gravações, o laudo do sedativo, as movimentações bancárias de Sônia e Carlos. Dona Lúcia, a denúncia vai ser protocolada na segunda-feira, mas não vai citar seu nome diretamente. Vamos apontar as evidências de manipulação e tentativa de fraude contra um idoso, sem identificar você como vítima. Isso deve abrir uma investigação sem te expor. Senti um alívio misturado com tensão. Era um passo importante, mas também significava que o confronto final com Sônia estava se aproximando. No domingo, decidi fazer algo que não fazia há meses. Passar a tarde com meus netos, Mariana e Lucas, sem pensar em Sônia. Levei-os para um parque de diversões pequeno, onde rimos juntos no carrossel e comemos algodão doce. Por algumas horas, senti a leveza de ser apenas avó, sem o peso das desconfianças. Mas quando voltei para casa, encontrei algo que me tirou o chão. A porta dos fundos estava entreaberta, com sinais de que alguém havia forçado a fechadura. Meu coração disparou. Entrei com cuidado, verificando cada cômodo.
Nada parecia fora do lugar, mas na estante da sala, onde guardava meus documentos, encontrei um vazio. A pasta com meus papéis mais importantes: título da casa, extratos bancários, certidão de casamento. Havia sumido. Corri para verificar a câmera da sala, mas a gravação do dia estava em branco. Alguém havia desligado a câmera antes de entrar. Liguei para Eduardo na mesma hora. Dona Lúcia, isso é grave. Pode ter sido Sônia ou o Carlos, aproveitando que você estava fora. Vou verificar as câmeras de segurança da rua, ver se consigo alguma imagem. Enquanto falava com ele, senti uma raiva profunda, mas também uma determinação renovada. Sônia havia cruzado uma linha, invadindo minha casa, roubando meus documentos. Mas ela não sabia que eu tinha cópias de tudo, guardadas em um cofre no banco, graças ao conselho do Dr. Roberto. Ela achava que estava ganhando, mas na verdade estava se afundando ainda mais. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para o céu escuro, e fiz um juramento silencioso. Sônia podia ter roubado meus papéis, mas não roubaria minha vida. Eu estava pronta para o próximo movimento, e dessa vez não seria apenas uma mensagem anônima. Ia fazer com que ela enfrentasse as consequências de cada escolha que fez. Enquanto o vento soprava, trazendo o cheiro das laranjeiras, senti que a batalha estava chegando ao ápice e eu não ia recuar. O sol nascia tímido sobre Campinas, lançando sombras longas pelas ruas do bairro. Mas dentro de mim, Lúcia Maria de Almeida, a luz era ofuscada por uma raiva contida que queimava como brasa. A invasão da minha casa na noite anterior, com a porta dos fundos forçada e a pasta de documentos roubada, era um golpe baixo que eu não esperava, mesmo conhecendo as intenções de Sônia. Aos 68 anos, eu já havia enfrentado muitas tempestades, mas aquela era diferente. Era uma batalha pessoal, onde cada movimento errado podia custar tudo que eu construí. Enquanto tomava café na cozinha, com o cheiro das laranjeiras invadindo pela janela, minha mente trabalhava rápido. Sônia achava que tinha me encurralado, mas ela não sabia que eu tinha cópias de todos os documentos em um cofre no banco. O que ela roubou foi apenas papel, mas o que ela ganhou foi minha determinação de acabar com seu jogo. Naquela manhã, liguei para Eduardo, o detetive, que já estava analisando as câmeras de segurança da rua. Ele confirmou que um carro preto, igual ao que Dona Carmen havia descrito, foi visto parado perto da minha casa na hora da invasão. Dona Lúcia, não tenho imagens claras do rosto, mas o carro é o mesmo do Carlos Eduardo. Ele ou a Sônia estiveram aqui ou mandaram alguém. Vou tentar rastrear os movimentos deles hoje. A notícia me deu um frio na espinha, mas também uma clareza. Sônia estava acelerando seus planos, provavelmente por causa da mensagem anônima que enviei. Ela sabia que alguém estava atrás dela e agora estava agindo por desespero. Resolvi que era hora de reforçar minhas defesas, mas também de atacar de forma mais direta, sem confrontá-la abertamente. Decidi começar por Antônio, meu irmão. Ele precisava saber pelo menos parte da verdade, mas sem que eu parecesse estar acusando Sônia diretamente. Marquei um encontro com ele em uma lanchonete no centro, um lugar neutro onde poderíamos conversar sem interrupções. Quando cheguei, Antônio já estava lá, mexendo no celular com aquele olhar cansado que parecia permanente. Pedi um suco de laranja e fui direto ao ponto, com cuidado. Antônio, você já olhou as finanças da Sônia? Clara me disse que você encontrou uns papéis de empréstimo. Tô preocupada, sabe? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas tem coisas escondidas. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Lúcia,
Eu sei que ela está metida em algo. Encontrei um recibo de transferência bancária, mas ela disse que era para um investimento. Eu confio nela, mas tá difícil. Ela anda tão estranha, tão distante. Sua voz tremia e vi a dor de um homem que amava, mas começava a duvidar. Sugeri que ele verificasse as contas do casal, só por segurança, e plantei a ideia de que talvez Sônia estivesse lidando com pessoas perigosas. Às vezes, irmão, a gente precisa proteger quem ama, mesmo que seja de si mesmo. Ele assentiu, pensativo, e prometeu dar uma olhada. Enquanto voltava para casa, recebi uma ligação de Dona Margarida, a assistente social. A denúncia anônima havia sido protocolada na polícia e um inquérito preliminar foi aberto para investigar possíveis tentativas de fraude contra idosos no bairro. Dona Lúcia, eles estão analisando as movimentações bancárias do Carlos Eduardo. Sua denúncia foi bem embasada, mas ainda não temos nada que ligue diretamente a Sônia. Continue coletando provas. A notícia me deu um alívio momentâneo, mas também um senso de urgência. Sônia estava com meus documentos e eu precisava recuperá-los antes que ela os usasse para algo pior, como falsificar uma venda ou um testamento. Resolvi mudar minha abordagem com a família. Até agora eu vinha protegendo Clara e Rafael, mas percebi que precisava trazê-los para o meu lado, mesmo que parcialmente. Convidei os dois para um jantar em casa, só nós três, sem Antônio ou Sônia. Preparei uma lasanha, prato que eles adoravam desde crianças, e criei um clima leve, com músicas antigas tocando no rádio. Depois do jantar, enquanto tomávamos café, abri meu coração, mas com cuidado para não revelar tudo. Filhos, tenho sentido que as coisas estão mudando no bairro, sabe? Gente estranha rondando, perguntas sobre a casa. Tô pensando em reforçar a segurança, talvez contratar uma empresa de monitoramento. O que acham? Clara, sempre atenta, disse que era uma boa ideia, mas perguntou se eu estava com medo de algo específico. Rafael, mais direto, foi ao ponto. Mãe, tem alguma coisa que você não está contando. Você está diferente, mais cautelosa. É a Sônia, né? Fiquei surpresa com a perspicácia dele, mas mantive a calma. Não é bem assim, filho. Só estou sendo cuidadosa. Às vezes, as intenções das pessoas não são tão claras quanto parecem. Não entrei em detalhes, mas percebi que Rafael estava começando a desconfiar. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, recebi uma mensagem de Eduardo. Ele havia descoberto que Sônia estava planejando uma reunião com Carlos Eduardo e um advogado em São Paulo, marcada para o dia seguinte. Dona Lúcia, acho que eles vão tentar usar seus documentos roubados. O advogado é conhecido por trabalhar em casos de interdição. Você precisa agir rápido. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Resolvi seguir Sônia até São Paulo, algo que nunca imaginei que faria aos 68 anos. Liguei para Dona Fátima e pedi que ela me acompanhasse, já que eu não queria ir sozinha. Ela, sempre pronta para uma aventura, topou na hora. Lúcia, você está parecendo detetive de filme. Tô dentro, mas vamos com cuidado. Combinamos de sair cedo usando o carro dela para não sermos reconhecidas. Na manhã seguinte, seguimos Sônia desde o condomínio até a rodoviária, onde ela pegou um ônibus para São Paulo. Dirigimos atrás, mantendo uma distância segura, com Eduardo nos orientando por telefone. Quando chegamos à cidade, vimos Sônia entrar em um escritório pequeno em um prédio comercial. Dona Fátima estacionou do outro lado da rua e eu usei o celular para tirar fotos dela entrando com Carlos Eduardo. Não podíamos ouvir a conversa, mas as imagens eram prova suficiente de que algo estava acontecendo. Eduardo sugeriu que eu entrasse em contato com o Dr. Roberto imediatamente,
para que ele alertasse as autoridades sobre uma possível tentativa de fraude em andamento. Enquanto ligava para o advogado, vi Sônia sair do prédio com uma expressão tensa, segurando uma pasta que parecia idêntica à que foi roubada da minha casa. Voltei para Campinas com Dona Fátima, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. As fotos que tirei eram mais uma prova, mas também um lembrete de que Sônia estava cada vez mais ousada. Quando cheguei em casa, encontrei uma surpresa. Um bilhete deixado na minha caixa de correio, sem assinatura, escrito à mão. Você acha que é esperta, mas está brincando com fogo. Desista enquanto pode. O bilhete não tinha remetente, mas o tom era inconfundível. Era Sônia, ou talvez Carlos tentando me intimidar. Em vez de medo, senti uma raiva que me fez cerrar os punhos. Eles achavam que podiam me assustar, mas estavam enganados. Guardei o bilhete na minha pasta de provas, sabendo que era mais um elemento para a denúncia. Naquela noite, conversei com Dona Helena no centro comunitário. Ela sugeriu que eu fizesse algo inesperado. Uma reunião comunitária no bairro, aberta a todos para discutir a segurança dos idosos. Lúcia, se você falar publicamente sobre o que está acontecendo, sem citar nomes, pode fazer a Sônia recuar. Ela não vai querer ser exposta na frente dos vizinhos. A ideia era arriscada, mas brilhante. Combinei com Helena para organizar a reunião no fim de semana, aproveitando o espaço do centro. Enquanto isso, decidi reforçar minha segurança em casa, instalando um alarme simples que seu Jorge, o dono da padaria, recomendou. Ele mesmo chamou um técnico de confiança, seu sobrinho André, que instalou o sistema em poucas horas. Dona Lúcia, qualquer coisa estranha, esse alarme dispara e avisa direto no seu celular. Pode ficar tranquila. Agradeci, mas sabia que tranquilidade era algo que eu só teria quando Sônia fosse desmascarada. Na sexta-feira, recebi uma ligação de Rafael. Ele parecia agitado. Mãe, o Antônio está uma pilha. Ele confrontou a Sônia sobre os papéis do empréstimo e ela ficou furiosa. Disse que ele não confia nela. Eles brigaram feio e ele está pensando em se separar. Você sabe de algo que possa ajudar? Meu coração apertou. Antônio estava sofrendo, mas também estava começando a ver a verdade. Disse a Rafael para apoiar o tio, mas não contei tudo. Ainda precisava de mais tempo para garantir que a denúncia na polícia fosse sólida. Enquanto desligava o telefone, senti uma pontada de culpa por esconder tanto do meu filho, mas sabia que era para protegê-lo. No sábado, a reunião comunitária foi um sucesso. Mais de 30 pessoas apareceram, incluindo Dona Vera, Dona Glória e outros vizinhos de Sônia. Falei sobre a importância de proteger os idosos de golpes, mencionando casos de documentos roubados e tentativas de manipulação, sem citar nomes. Percebi Sônia no canto do salão, com uma expressão tensa, evitando o meu olhar. Quando abri para perguntas, Dona Vera levantou a mão. Lúcia, eu vi um cara estranho rondando sua casa outro dia. Tô preocupada. Você acha que é alguém tentando te enganar? A pergunta foi um presente. Respondi com calma, dizendo que estava tomando providências, mas que todos devíamos ficar atentos. Sônia saiu antes do fim da reunião, visivelmente incomodada. Eu sabia que tinha acertado um golpe, mas também que o jogo estava ficando mais perigoso. Naquela noite, enquanto verificava as câmeras, vi algo que me deixou sem ar. Uma sombra passou pelo quintal, perto da janela dos fundos, mas o alarme não disparou. Corri para trancar tudo, com o coração na garganta. Sônia, ou quem quer que fosse, estava testando meus limites. Peguei o celular pré-pago e mandei outra mensagem anônima. Devolva os documentos. A polícia já sabe. Era um blefe,
mas precisava mantê-la na defensiva. Enquanto o vento soprava lá fora, sentei na sala, com a pasta de provas ao meu lado, e senti uma força que não explicava. Sônia podia ter invadido minha casa, mas não invadiria minha alma. Eu estava pronta para o confronto final, e ela ia descobrir que subestimar uma mulher de 68 anos foi seu maior erro. A escuridão da noite parecia mais densa naquela última semana de luta, como se as sombras do quintal, onde vi a figura passar na véspera, tivessem se infiltrado nas paredes da minha casa em Campinas. Eu, Lúcia Maria de Almeida, aos 68 anos, estava sentada na varanda com o celular pré-pago na mão, relendo a mensagem que enviei para a Sônia. Devolva os documentos. A polícia já sabe. Era um blefe arriscado, mas necessário. Cada passo que dei até ali, as câmeras, as conversas com Antônio, a denúncia anônima, a reunião comunitária, foi como construir uma rede para capturar Sônia antes que ela destruísse tudo que eu amava. Agora, com meus documentos roubados e uma sombra rondando minha casa, eu sabia que o confronto final estava próximo. O vento trazia o perfume das laranjeiras, mas também um frio que parecia sussurrar que o desfecho dependia do meu próximo movimento. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que parecia crescer a cada dia. Liguei para Eduardo, o detetive, que estava rastreando os movimentos de Sônia e Carlos Eduardo após a reunião em São Paulo. Ele trouxe uma notícia que me deixou alerta. Dona Lúcia, a Sônia tentou acessar sua conta bancária ontem, usando uma procuração falsificada com os documentos roubados. O banco recusou, porque você já tinha registrado uma restrição, como o doutor Roberto sugeriu. Mas isso mostra que ela está agindo rápido. Meu coração acelerou. A restrição no banco, feita semanas antes, foi minha salvação, mas também um sinal de que Sônia estava no limite. E o Carlos? Perguntei. Eduardo hesitou antes de responder. Ele sumiu. Não apareceu no escritório dele, nem no carro preto. Acho que a Sônia está sozinha agora, o que pode ser bom ou muito perigoso. A ideia de Sônia agir por desespero me preocupou, mas também me deu uma vantagem. Uma mulher acuada comete erros. Decidi que era hora de trazer Antônio para o centro da verdade. Ele já estava desconfiado, e a briga com Sônia sobre os papéis do empréstimo o deixou abalado. Marquei um encontro com ele em um parque tranquilo, longe do bairro, onde ninguém nos interromperia. Quando cheguei, Antônio estava sentado em um banco, com o olhar perdido no lago onde crianças jogavam pedras. Sentei ao lado dele e, pela primeira vez, abri o jogo, mas com cuidado. Antônio, eu sei que você ama a Sônia, mas ela está metida em algo sério. Encontraram uma conta bancária que ela abriu com um corretor e ela tentou usar meus documentos para mexer no meu dinheiro. Eu não queria te contar, porque sei que dói, mas você precisa saber. Mostrei a ele as fotos que tirei em São Paulo com Sônia entrando no escritório com Carlos e o laudo do laboratório sobre o sedativo. Antônio ficou em silêncio, com os olhos marejados, mas não negou nada. Lúcia, eu sabia que tinha algo errado, mas não queria acreditar. Ela mudou tanto. O que eu faço agora? Abracei meu irmão, sentindo o peso da sua dor, e disse que ele precisava confrontá-la, mas com provas, para não dar espaço para mentiras. Prometi apoiá-lo, mas pedi que ele não agisse até eu falar com a polícia. Naquela tarde, fui à delegacia com o Dr. Roberto. A denúncia anônima já estava em andamento, mas agora tínhamos novas evidências. As fotos de São Paulo, o bilhete ameaçador, a tentativa de acesso à minha conta. O delegado, um homem de meia-idade chamado Dr. Mauro, ouviu tudo com atenção. Dona Lúcia, isso é grave.
Tentativa de fraude, falsificação de documentos e possível envenenamento são crimes sérios. Vamos convocar a Sônia para depor, mas precisamos agir com cuidado para não alertar outros envolvidos. Ele sugeriu que eu mantivesse minha rotina normal para não levantar suspeitas enquanto eles investigavam. Saí da delegacia com uma mistura de alívio e tensão. O sistema estava do meu lado, mas eu sabia que Sônia não desistiria tão fácil. Enquanto isso, decidi reforçar minha segurança emocional, algo que havia negligenciado. Liguei para Clara e Rafael e contei parte da verdade, que alguém tentou roubar meus documentos e que eu estava trabalhando com a polícia para resolver. Mãe, por que você não nos contou antes? Perguntou Clara, com lágrimas na voz. Expliquei que quis protegê-los, mas prometi que de agora em diante seríamos um time. Rafael, sempre prático, sugeriu que eu ficasse na casa dele por alguns dias, mas recusei. Minha casa era meu território e eu não ia abandoná-la. Em vez disso, pedi que eles viessem me visitar com mais frequência para mostrar a Sônia que eu não estava sozinha. Na sexta-feira, Sônia apareceu na minha casa sem avisar, algo que ela não fazia desde a mensagem anônima. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas, e sua voz tremia ao falar. Lúcia, eu sei que você está desconfiada de mim. Não sei o que te contaram, mas é tudo mentira. Eu só quero te ajudar, sempre quis. Sua tentativa de parecer inocente era quase convincente. Mas eu conhecia o jogo dela. Mantive a calma, ofereci um café que preparei na hora e disse: Sônia, se é tudo mentira, por que meus documentos lhe sumiram? E por que você está tão nervosa? Ela ficou em silêncio, com os olhos fixos no chão, e então mudou de assunto, dizendo que precisava ir. Antes de sair, deixou um envelope na mesa, dizendo que era um presente. Quando abri, encontrei uma carta escrita à mão, pedindo desculpas por qualquer mal-entendido e oferecendo ajuda para organizar minhas finanças. Era uma tentativa desesperada de me manipular, mas também um sinal de que ela estava com medo. Mostrei a carta para Eduardo, que a levou para a polícia como mais uma prova. Naquela noite, ele me ligou com uma novidade que mudou tudo. Dona Lúcia, encontramos o Carlos Eduardo. Ele foi preso em São Paulo por outro caso de fraude e, para reduzir a pena, entregou a Sônia. Disse que ela o contratou para falsificar documentos e vender sua casa, usando o sedativo para te deixar confusa e facilitar uma interdição judicial. Meu coração disparou. Era a prova final que precisávamos. O delegado Mauro confirmou que Sônia seria convocada para depor na segunda-feira e que provavelmente seria presa, dependendo das evidências. No sábado, organizei um jantar em casa, só para a família. Clara, Rafael, os netos e Antônio estavam lá, e pela primeira vez em meses senti a casa cheia de calor, não de tensão. Contei a eles a verdade completa, mostrando as provas e explicando como lutei para proteger nossa família. Antônio chorou, pedindo desculpas por não ter visto quem Sônia realmente era. Mana, eu fui cego, mas agora eu vejo e vou te ajudar a consertar isso. Abraçamo-nos e pela primeira vez senti que ele estava de volta, o irmão que sempre esteve ao meu lado. Clara e Rafael prometeram ficar mais atentos e Mariana, minha neta, disse com um sorriso: Vovó, você é tipo uma detetive? Rimos juntos e aquele momento foi como um bálsamo para minha alma. Na segunda-feira, Sônia foi chamada à delegacia. Eu não estava lá, mas o Dr. Roberto me manteve informada. Ela tentou negar tudo, mas as provas eram esmagadoras. As gravações, o laudo do sedativo,
as fotos, o depoimento de Carlos, o bilhete ameaçador. Sônia foi presa por tentativa de fraude, falsificação de documentos e envenenamento. Antônio, devastado, decidiu-se mudar temporariamente para a casa de Rafael, enquanto processava tudo. A polícia recuperou meus documentos roubados, encontrados no apartamento de Carlos, e minha casa voltou a ser meu santuário. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as estrelas e o quintal onde as laranjeiras ainda floresciam. Pensei em tudo que vivi, a desconfiança, o medo, a luta. Aos 68 anos, descobri uma força que não sabia que tinha, uma coragem que veio da necessidade de proteger o que era meu. Sônia achou que eu era apenas uma idosa sozinha, mas aprendeu que subestimar uma mulher como eu tem um preço alto. Enquanto o vento soprava, senti uma paz que não sentia há meses. Minha casa, minha família, minha vida, tudo estava seguro. E eu, Lúcia Maria de Almeida, estava pronta para viver cada dia com a certeza de que ninguém mais tiraria minha dignidade.